Muito bem. Muito boa tarde a todos. Presidente, é uma satisfação fazer parte do painel, estar aqui. Tarefa difícil, não apenas por falar depois dos meus companheiros de painel, que já falaram muitas coisas inteligentes sobre o que foi dito e deixaram poucas para mim, mas também pelo fato de que nós temos aqui, na verdade, o relatório e a apresentação, que são documentos muito diferentes, feitos, enfim, com propósitos diferentes, e cada um deles permite uma gama de tópicos muito ampla, dentro dos quais seria fácil se perder. Então, como meus companheiros, eu procurei selecionar um par de coisas do relatório e da apresentação para não ficar muito vago. E o meu primeiro comentário sobre o relatório é sobre o timing do relatório, sobre o qual acho que devemos refletir. O relatório é um relatório sobre o crescimento sustentado, que seguramente não foi, ninguém percebeu, ninguém imaginou que no momento que ele ficasse pronto, 6 meses depois, nós teríamos 1929 de novo. E, portanto, o assunto do crescimento sustentado estaria, obviamente, recolocado de uma maneira inteiramente diferente do que se imaginou quando o relatório foi concebido. É inescapável uma reflexão que, geração após geração, a gente acha que dominou o ciclo econômico, e, portanto, agora temos a receita do crescimento sem acidentes, e vem o maior dos acidentes logo em seguida. O fenômeno do ciclo, novamente, se apresenta, ele é sim, não é uma discordância, mas ele é sim um meteorito, porque ele é imprevisível. Tudo parece óbvio a posteriori, tinha que estourar, mas antes de acontecer, ninguém adivinha, né? Isso foi verdade para as últimas 35 crises desse tipo nos últimos 3 séculos. Então, o ciclo econômico, de novo, se apresenta como um desafio para reflexão. Eu digo isso sem nenhum problema, porque eu acho que o maior centro de triunfalismo com relação ao ciclo econômico estava na comunidade internacional de bancos centrais, sediada na Basileia, onde, depois do Convênio de Basileia I e II, já se achava que esse assunto de crises bancárias e problemas regulatórios no sistema financeiro estava superado, né? E é lícito dizer que a cooperação internacional nesse terreno atingiu um estágio extraordinário de qualidade. Não obstante, justamente nessa fortaleza de sabedoria acontece esse acidente tão extraordinário. Mais uma vez, é preciso pensar no ciclo econômico, talvez até provocativamente, pensando o seguinte: olha, o choque e a inovação e a instabilidade não são a exceção, eles são a rotina do sistema capitalista, e talvez crescimento consistente não seja nada disso, ou seja, tudo isso, e mais o fato de que quem cresce consistentemente é quem sabe lidar com a instabilidade de forma inteligente quando ela se apresenta, e perde pouco quando ela se apresenta sempre como um acidente diante de nós. Seguramente agora, acho que nós estamos, como planeta e alguns países em especial, se comportando de forma muito inteligente na crise, porque acho que aprendemos das lições anteriores. De 1929 em particular, tem 4 coisas que nós estamos fazendo muito diferentes e que são fundamentais. Política monetária, resolução de crise bancária, protecionismo e keynesianismo. Em cada uma dessas coisas nós estamos fazendo diferente, melhor, mais bem feito do que foi feito lá atrás. A política monetária, naquela ocasião, Milton Friedman, que é o grande autor que bem radiografou o episódio de 29, separou essa coisa, o processo de criação de moeda, entre
base monetária e multiplicador monetário, uma terminologia que está meio fora de moda, mas que para este episódio agora é ressuscitada, na verdade segregou o que é a emissão primária de moeda e o processo pelo qual a intermediação financeira transforma isso em meios de pagamento que são um múltiplo daquela emissão primária. O que acontece em 1929, como agora, é um processo de pânico bancário, onde o dito multiplicador contrai a 20% do que ele era. E se nada for feito com a base monetária, ele provoca sim uma grande contração, que se não tiver a política compensatória, transforma o pânico bancário em uma depressão econômica. O mecanismo monetário dando errado, que é a expressão dele sobre essa ocasião, foi exatamente o que nós não fizemos agora. Ou seja, houve sim a contração do multiplicador e houve uma expansão de base monetária. Quem observar a série de meios de pagamento nos Estados Unidos, M1 e M2, as pessoas perderam o hábito de olhar esses números, mas eles são absolutamente estáveis, né? Não há praticamente mudança relevante. Acertamos, acertaram, né? Felizmente o presidente do Banco Central lá é um historiador. Há vantagens, né, presidente, ter historiadores nesses cargos, enfim. E esse, acho que era o homem certo na hora certa. E possivelmente, se ele conseguir fazer o caminho completo, ao ver a normalização do multiplicador, recolher a base, será seguramente um herói mais celebrado do que foi o seu antecessor, por bom motivo. De novo, creio que o assunto de resolução de crises bancárias nos Estados Unidos hoje alcançou uma sofisticação, e creio eu, a posteriori, um sucesso, e prevenir foi um desastre, mas resolver, acho que foi feito muito bem feito. E um contraste flagrante com o que aconteceu a partir de, especialmente de 1931 até 1933, onde foi um banho de sangue nos Estados Unidos e em outros países, disseminando a crise pelo mundo. O terceiro erro daquela época foi a desglobalização e o discurso nacionalista, que se traduziu em protecionismo tarifário, desvalorizações competitivas e desconstituição da economia internacional, de qualquer identidade internacionalista que a economia capitalista tinha naquela ocasião. Isso foi uma tragédia que conferiu um molho especialmente perverso, pervertido até, nas políticas fiscais expansionistas de corte keynesiano antes do Keynes, não é isso? Já no começo da década de 30, antes mesmo do Keynes se manifestar relevantemente nesse debate, mas que virou armamentismo. Ou seja, a grande lição aí é que não é qualquer gasto público que serve para recuperar uma economia capitalista deprimida, e nem em qualquer circunstância, nem de qualquer maneira, porque alguns têm consequências horrorosas daí para frente. Eu creio que todas essas lições estão bem absorvidas e bem colocadas na crise presente, portanto, vantagens da história espetaculares. Acho que, nesse sentido, deixa eu fazer alguns pontos sobre o relatório, para não perder o relacionamento com esses tópicos aqui. O relatório não foi apresentado aqui, né? Foi apresentado um PowerPoint que é uma espécie de update das principais conclusões. Mas o relatório, para quem leu, dá a sensação de que alguns temas são eternos nos relatórios vindos de Washington. Eu estudei vários deles ao longo da vida, lembro, para começar, não eram exatamente de Washington, mas os relatórios do NBR e da OCDE sobre comércio exterior, lá nos anos 70, que trouxeram a discussão sobre o desenvolvimento para dentro, para fora, substituição de importação versus promoção de exportação, papel do Estado, tigres, baleias. Isso é uma discussão permanente, que no fundo é a mesma até hoje. O tempo passou dos anos 70 até chegarmos ao que ficou conhecido como o Consenso de Washington, mas nesta ocasião do consenso, do livro do John Williamson, a produção desses relatórios de excelente qualidade, que encomendavam papers pelo mundo inteiro, e que inclusive ganhou a periodicidade anual. World Development Report do Banco Mundial sempre foi um documento de uma qualidade extraordinária.
e trazendo sempre reflexão original. Enfim, o fato é que ali naquela altura do consenso de Washington, que também foi o momento da transição, né, da queda do muro e do que fazer com as economias que emergiam ali daquela outra tragédia, tínhamos ali um conjunto de receitas que eu, francamente, vejo muita dificuldade de ver qualquer diferença entre aquela receita e a receita do relatório atual, declarações de impacto das autoridades à parte, francamente, substancialmente, nada de novo no aspecto dos determinantes do crescimento econômico relativamente ao que se conhecia ali. Não creio que este relatório tivesse como vários dos outros nos anos anteriores, uma agenda de pesquisa inovadora em algum tópico especial que se propusesse a trazer de fato inovação, research nova sobre crescimento, algum insight novo. Tratava-se, creio eu, mais de reunir um conjunto muito relevante e expressivo de sabedorias que iam expressar um consenso entre si. E a comissão funciona assim, em qualquer comissão, vamos lembrar na nossa comissão da Constituinte, talvez, né? Quer dizer, a gente inclui tudo que a gente concorda que é bom e é fácil o relatório conter coisas que agradam às mais diferentes audiências. O relatório ele tem o componente politicamente correto, que é próprio de Washington hoje, é a coisa talvez mais própria de Washington hoje em dia. Ele é cuidadoso em várias coisas, ele acende todas as velas para todos os santos próprios e tal. É um relatório, ninguém vai falar mal desse relatório em hipótese alguma, porque tudo que tem de bom está ali. Portanto, não sou eu que vou falar nada de mal do relatório. Uma coisinha ou outra, porque eu deixei para o final. Duas coisinhas para chamar a atenção. Uma tem a ver com o Brasil. O Brasil está listado entre um dos 13 casos de alto crescimento sustentado durante um certo período. 13 casos dos quais o relatório tira lições a serem generalizadas. Porém, está se falando ali do período 1950-1980. Nossa experiência nesse período provou ser uma experiência difícil, impossível, na verdade, de ser trazida para além de 1980. Por várias razões, nós estamos refletindo sobre isso, nós todos aqui, vários aqui nessa sala, há muitos anos. O modelo daquele tempo parou de funcionar nos anos 80, não porque tivéssemos mudado o modelo. Todas as práticas e teorias continuaram sendo aplicadas insistentemente a partir de certo momento nos anos 80 e, no entanto, elas deixaram de produzir crescimento e passaram a produzir exclusivamente inflação. Inflação que, no momento específico do meados dos anos 80, justamente quando o Brasil se torna uma democracia, no primeiro ano da democracia, é uma inflação de 150% ao ano. No último mês desta mesma presidência, como nós sabemos, 85% ao mês de inflação. O que aconteceu nesses 5 anos de democracia para evidenciar de forma tão extraordinária o colapso daquele modelo? Quer dizer, não é daquele modelo, seguramente, que a gente vai tirar nenhuma grande lição sobre o que fazer. Antes, pelo contrário, lições sobre o que não fazer, ou como mudar, como fazer curvas no processo de desenvolvimento econômico a partir de novas situações que vão se apresentando no processo e que, sim, requerem liderança, clarividência, transcendência para tomar decisões que, no momento que elas são tomadas, parecem um tanto estranhas. É curioso que 1980 é exatamente o ano. Existe um trabalho famoso do Stanley Fischer sobre hiperinflações, inflações altas. Ele usa essa linguagem que ele define, aliás, a inflação alta como aquela que começa quando a inflação bate 100 ao ano e termina quando cai abaixo disso.
de acordo com essa métrica, a nossa começou em 1980, exatamente em 1980, e acabou em 1995. Foram 15 anos absolutamente trágicos em matéria de crescimento, inflação, distribuição de renda, pobreza, tudo piora, né? E a inflação, é claro, é o grande protagonista de todas as pioras que ocorrem nesse momento. É claro que a inflação é sintoma, ela não é exatamente a coisa em si, o mal em si, ela é a expressão de outras infecções mais sérias que todos aqui participaram do processo de luta contra a inflação. O importante é entender que o que talvez tenha havido aí, essa é uma hipótese, é que um defeito muito sério do modelo daquele tempo, o modelo dos anos 50, era que nós crescíamos com investimento público financiado com imposto inflacionário e poupança forçada imposta ao trabalhador. Isso feito num contexto de democracia gera inflação, não tem escapatória. Sob governo autoritário é diferente. Nós talvez tenhamos dado uma sobrevida a esse modelo de tributação forçada via inflação ou via ditadura por conta do regime político. Agora, no momento que esse regime político saiu de cena, o que acontece com a inflação e com as tensões sociais subjacentes ao crescimento e que estavam represadas pelo regime autoritário? Tivemos a hiperinflação. Talvez essa tenha sido o maior sintoma da inconsistência entre um tipo de modelo de crescimento chinês e a democracia ocidental, brasileira, portanto ocidental, onde esse tipo de crescimento baseado em arrocho salarial, tributação forçada via inflação, não funciona. Não funciona porque a demanda por igualdade e inclusão numa sociedade como a nossa é diferente daquela da China. E aí eu me junto aqui para terminar aos meus colegas de painel numa reflexão sobre a China, para começar chamando a atenção que a China é hoje em dia talvez o nosso maior inimigo conceitual, porque eu acho que ela traz uma coisa, um desafio que nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo, que é uma coisa dos anos 70, que é a eficiência do autoritarismo, como modo de organizar o crescimento econômico. Algum burocrata determina que a cidade tal vai fazer... Que história é essa? Quer dizer, como é que funciona? Isso vamos entender como fenômeno antropológico, mas essa história, isso não é... Vamos tentar... Eu acho que ali nós temos uma coisa interessante, que não tem legislação trabalhista, não tem direitos nenhum para sindicato, não tem nada do que caracteriza a vida laboral do mundo ocidental. Isso é claro que é uma assimetria competitiva, é claro que transforma, a gente fica falando de paraíso fiscal, isso é um paraíso laboral, que é muito pior, não é isso? Então, mas a gente esculhamba os paraísos fiscais nos fóruns internacionais e como proposição de política externa, mas e esse paraíso ou inferno laboral? A gente faz de conta que não vê. E se o Brasil tivesse esse tipo de legislação trabalhista facilitado pela demografia, claro, chinesa, que permite esse tipo de coisa, possivelmente o crescimento seria diferente, mas seria um crescimento diferente também na sua natureza e possivelmente inconsistente com a nossa democracia, com a nossa natureza. Eu vejo na China um desafio. A China é um modelo alternativo. O modelo alternativo não é o socialismo, todos esses fantasmas acho que ficaram para trás. A China talvez seja um hipercapitalismo ou um hipermercantilismo estranho, geiseliano, não sei como chamar aquilo. É estranho, como o professor Castro, também não entendo a China, mas diferente dele eu não estudo nem perto do que ele sabe sobre isso, não entendo também, mas tenho a sensação de que esse é o nosso grande inimigo. Minha reflexão final sobre isso é que no relatório, que é o nosso assunto aqui, e na apresentação,
já que a reflexão é sobre crescimento, a grande esfinge, o grande problema que nos desafia hoje em dia é a China, porque é o país que está trazendo uma mensagem de crescimento, um modelo diferente, que ninguém entende muito bem, que dá certo. Talvez tudo seja estranho, as estatísticas talvez sejam meio também de se desconfiar. Mas o grande desafio conceitual desse, como de qualquer outro relatório sobre crescimento daqui para frente, é essa possível transferibilidade da experiência chinesa para o Brasil e, na verdade, identificar a China como inimigo. Quer dizer, a China é nosso adversário, não nosso aliado em matéria de modelo econômico, de alinhamento de interesse, e vai ser um problema para a gente e não uma solução. Muito obrigado.